Bom dia. A semana começou 10h09 aí, mercado brasileiro já abriu, mercado à vista já abriu, mas a gente vai falar sobre alguns pares de moedas, essas coisas que a gente já faz um acompanhamento semanal, diário, baseado na análise gráfica. E eu vou pedir, antes da gente começar, obviamente, a sua curtida. Se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, faça a sua inscrição, deixe um comentário para falar de onde você está vendo esse vídeo, e assim você vai conseguir nos ajudar com que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, gosta de fazer análise gráfica de preços de mercado, de câmbio. Vamos lá para cima do euro, né? O euro, o USD, o Eureka, tá que tá ali naquela região. Deixa eu colocar aqui semanal, vamos começar sempre, ó, e deixa eu fazer algumas considerações aqui. O seguinte, sempre nós fazemos a seguinte padrão de análise. Vamos do semanal para o diário e para o gráfico de 1 hora, tá? E onde que a gente mantém a nossa leitura baseado em hierarquia gráfica, hierarquia de tempo. O semanal nos dá a rota, o nosso mapa, né? O diário completa essa informação do que vem acontecendo, principalmente para as confirmações de grandes movimentos. E o H1 seria o nosso gatilho de entrada, aonde estão as melhores oportunidades, tá? Feito isso, eu tenho aqui na tela uma média de 50, 200 e 400, até o pessoal pediu para eu colocar uma média mais curta. Eu vou trocar aqui a de 400 pela de 20, somente para a gente fazer depois leituras de gatilho de entrada. Vou deixar ela laranja, que é um padrão que eu utilizo, então fica aqui, tá? Acho que vai confundir, né? Vai acabar confundindo. Então vamos aqui, vou colocar ela verdinho, um verdinho mais claro aqui possível, pronto. Vou colocar até mais grossinho aqui e já era, né? Então a gente vai ficar com a verde, rosa e azul, 20, 50 e 200, para poder nos auxiliar na interpretação das médias. Legal? Então o que o euro tá nessa semana aqui? Fechou a semana bem ali próximo à média de 50. Veja que eu tinha deixado já algumas setas aqui, né? Uma gigante aqui para mostrar o que? A 50. Se você olhar nos outros vídeos anteriores, desde a época que ele tocou lá na 200 e a 400 no semanal, ele vem fazendo essa queda aí consecutiva, sem conversa, tá aí até hoje. Foram 3, 6, 7, 8 semanas. Agora essa semana, muito provável aí que ele faça algum tipo de correção, porque ele bate nas 50. É regra? Lógico que não, tá? Sempre gosto de frisar o seguinte, na análise gráfica a gente trabalha com probabilidades. Então não existe eu falar, ó, isso vai acontecer, isso deve acontecer, porque do lado direito do gráfico, nós não temos domínio sobre o que vai acontecer, a não ser poucas instituições financeiras no mundo. Tirando eles, somos meros mortais, do qual dependemos de padrões de comportamento e análise de probabilidade dos fatos já ocorridos na nossa esquerda do gráfico. Então, baseado no que ocorreu, vamos trabalhar as probabilidades de movimentação baseado nas estatísticas, certo? Feito essas considerações, olha isso daqui. Então, quando eu puxo o gráfico aqui do semanal, deixa eu ficar mais bonitinho aqui a nossa interpretação, né? O gráfico é todo rabiscado, olha aí, olha aqui que eu tenho aqui. Eu tenho uma região de suporte, concorda? E essa região de suporte está justamente casada com a média de 50. O movimento ele estava dentro de uma LTA, aí o euro estava dentro de uma LTA, essa de linhas amarelas que você vê na tela, e aí ele perde essa LTA, faz uma confirmação de região e tal, e ele vem buscar a média de 50. Média de 50 ali, com baita suporte, o que eu costumo dizer? É um suporte fixo junto com suporte móvel, não é? Então, porque aquele suporte já é uma região de interesse, já houve muito interesse de compra ali naquela região de preço, e com isso, com o tempo, a média de 50 chegou ali, e média de 50 no semanal é muito forte. Então, a gente pode sim considerar alguma coisa do tipo, algum movimento a partir dali de correção? Podemos, principalmente porque se levarmos em conta a 20 também ela vem para um movimento descendente, para a 20 cruzar com a 50 ainda vai um tempinho, a não ser que ocorra um grande movimento
macroeconômico, com a grande notícia, uma reviravolta da qual a gente vai acompanhar nos próximos dias, né? Principalmente a partir de quarta-feira, as notícias vão ficar de mais volatilidade no calendário econômico. Isso pode trazer essas movimentações além do que estamos acostumados, tá? No entanto, nesse momento, o preço está preso entre 50 e 20 no semanal, e isso pode trazer algum respeito ali desse suporte da 50 para buscar até a 20. Eu sempre separo a movimentação do preço por etapas. Então não adianta a gente olhar ali e falar, compra, e qual que é a nossa direção ao infinito, isso não existe. Então se ele, caso começar a ter uma acumulação de contratos nessa região durante essa semana e positivar o seu sentido ascendente, pode ser que ele busque a média de 20. É uma probabilidade, tá? Para isso a gente precisaria ver mais coisas acontecer. Para ele perder a 50, pode ser que ele o faça, sem problema nenhum, mas eu acreditaria mais num movimento se ele fizesse uma tentativa nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Então quando ele sobe, busca a 20, quando ele chegar lá na 20, a gente vai entender duas situações. Olha, ele rompeu a 20, voltou, fez um pullback, buscou a média de 200. Ou o contrário, se caso ele perder aqui, ele voltar na 50, e aí provavelmente a 20 já vai estar próxima para continuar caindo, tá? Então eu prefiro acompanhar uma questão de preferência, de segurança de operacional, quando ele me dá confirmações, mas essa região aqui é uma região de acumulação, sim, tá? Caso ele der algum gatilho aqui de compra, né, a gente precisaria às vezes de mais uma vela, mas quem sabe a partir daqui, dependendo a estratégia e o stop, o teu gerenciamento de risco, obviamente, para o stop não ficar tão caro, legal? Mas quando a gente traz essa visão para o diário, olha isso, a gente está preso dentro desse rangezinho que eu desenhei na semana passada, tá? Eu vou até melhorar a qualidade dele aqui, né, para não ficar tão um desenho debochado aqui de qualquer jeito. Eu vou fazer uma coisa bacaninha. Deixa eu ver onde está a ferramenta aqui de retângulo, ó, tá aqui, pronto, né? Então essa ferramenta eu vou deixar um pouquinho até mais clara para não precisar ficar tão, e vou colocar na cor laranja, vou colocar um pouquinho mais, ficou roxo, pronto, olha aí. Então é isso, tá vendo? Aqui nessa seta azul grande, o que a gente tem? A média de 50 do semanal. Só que ele, deixa eu apagar aqui, só que ele está preso dentro desse range aqui nos últimos 4 dias. Então a semana passada toda ficou aí dentro, hoje já abriu com gap de alta, tá? A gente tem que ficar atento a esses gaps que aparecem, porque existe uma regra universal do mercado que é todos os gaps serão fechados. Agora, quando será fechada é uma outra pergunta, mas que todos os gaps serão fechados em algum momento, sim, serão. E a gente vai ver isso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, próximas semanas. Quando é o fato que a gente não consegue definir, tá? Por enquanto, segue esse padrão, tá ok? Para eu ter interesse aqui e realmente confirmar que ele vai voltar, eu precisaria assistir o preço, fazer o rompimento dessa região e confirmar sua queda, tá? A mesma coisa aqui no sentido de queda. No H1, onde que estaria disponível os nossos gatilhos, aí por isso que eu trouxe a média de 20 hoje aqui, porque ele estaria dando esse gatilho justamente agora, né? Apesar de ser uma região de acumulação muito feio, você pode considerar volume, se está interessante ou não, outras ferramentas, tá? Para que você possa usufruir desses benefícios de outros indicadores para tomada de decisão. O gap que a gente comenta é esse daqui, tá? Tá aqui, ó, o gapzinho. Em algum momento esse gap pode ser fechado, tá? Como eu disse, o que não sabemos é quando, mas eu só interesso no movimento de compra aí se a gente vê um pouco mais essa 50 ascendente, né? E de repente quando ele faz um pullback ali na média de 20 ou na 50 para continuar sua caminhada, a gente pode considerar. No entanto, essa região inteira aqui, ela pode ser só região de acumulação, aí basta a gente continuar acompanhando o que pode estar acontecendo para os próximos movimentos, né? Até mesmo esperar 200 chegar. Legal? Você pode estar usando outros indicadores, né? Por exemplo, aqui no TradingView você tem essa opção, ó, de observar todos os indicadores num único movimento, num único resultado, né? Então você tem todos os osciladores e médias móveis aqui
E você pode definir por tempo. Então, por exemplo, no diário eu tenho essa tendência, né? Agora, no H1, isso já muda. Então, ele tá... E aí o movimento menor para o maior define, lógico. O H1 ele sempre precede o H4 e o diário semanal, óbvio. Mas isso pode ser aqui um padrão de decisão para a gente tomar com mais segurança, tá? Então, pouca gente às vezes fala disso daqui, é bem interessante, porque você de uma única vez consegue fazer uma análise mais completa de todos os indicadores, pivôs que fica aqui nessa região, complementando, né, a ferramenta do TradingView, tá ok? Então fica aqui do lado da moedinha aqui, onde eu estou marcando, você vê que esse quadradinho está escrito métricas. Clicou métricas, vai em sinais técnicos, né? E aí você tem aqui tudo. Índice, o IFR, estocástico, índice canal de commodities, e aí ele aparece para você a ação, as tendências, né? As médias móveis, né? Se está em tendência de baixa ou de alta ou está neutra, enfim. Isso aqui pode te ajudar a auxiliar um pouco, tá? Vamos para cima com o JAPA, o SDJPY. Vamos continuar aqui, deixa eu puxar para o semanal. Então tá aqui, ó, no semanal. Ó, tinha colocado esse 1, 2 range aqui, vou até apagar, tá? Se você está chegando aí pela primeira vez, agora mesmo eu explico. Olha só, IN, bem complicado a situação dele no semanal por vários fatores. Vamos lá. Primeiro, o preço está muito longe da média, porém ele não para de subir. Isso é o mercado reagindo mal diante das decisões do banco japonês. Tá? Até recente agora nessa madrugada houve um pronunciamento do banco japonês onde que ele anuncia uma possível pausa dos juros negativos da taxa de juros local. Então, isso fez com que o mercado abrisse um gap de baixa grandioso e está caindo o iene nesse momento. Está quase 1%, né? Menos 0,86%. É um sinal de que ele pode vir abaixo ali, até mesmo buscar a média de 20? Talvez. Tá? Talvez. Mas o que eu quero levar em consideração aqui são essas duas regiões aqui até o 145. Tá? Então, por isso que tinha 1, 2 aqui que eu coloquei como se fosse andares. Ele superou essa região. Olha aqui como que ele brigou aqui. Depois ele supera essa região buscando essa máxima aqui, ó, do 148 e acaba agora voltando para essa região e está brigando por aqui, tá? Então essa região aqui, ó, que eu estou fazendo esse rabisco todo, ela é bem complicada e ela já passou por isso uma vez, tá? Então ela já passou por isso uma vez aqui, ó, deixa eu trazer para cá. Ela já passou por isso uma vez, bastante estresse aqui nessa região, tá bom? E isso aqui mostra para nós que essa região tem grande movimentação de contratos, grande movimentação de interesse, tanto de compradores como vendedores. Não conseguiram superar o preço no topo aqui, né, dos quase 152, mas a briga estava para que isso acontecesse. Aqui tem um grande detalhe. Quando ocorreu, vamos lá agora para outra análise aqui, que é quando ocorreu essa máxima aqui, olha onde a 50 estava. Tá? Olha onde a 20 estava. Ou seja, as médias estavam muito longe do preço. E aí tem uma coisa que é inevitável acontecer, e a análise gráfica traz isso perfeitamente, que é quando o preço está longe da média, dois fatos vão acontecer inevitavelmente. Ou o preço espera a média chegar, ou o preço volta na média. E nesse caso aqui voltou. No entanto, dessa vez agora, o preço está longe da média, mas não tanto quanto da outra vez, né? Isso, se caso manter aqui... Opa, ficou muito feio esse desenho. Se caso manter esse padrão aqui, seria interessante para nós, do ponto de vista, ver essa correção do preço, que seria um topo mais baixo. Tá? Isso para o semanal. Caso isso ocorra, a gente precisaria ver uma confirmação desse movimento se ele perder essa mínima aqui. Ou seja, ele faz algum tipo de movimento nesse sentido para buscar a média de 20, que seria mais ou menos por aqui, certo? Se a média de 20 inverter, ele buscaria 50, qualquer tipo de confirmação, e aí dá uma resfriada nesse movimento que está muito forte, muito ruim para a economia do Japão, e isso já está sendo discutido muito, e o próprio Banco do Japão vem dando sinais de que eles podem estar trabalhando para isso acontecer. A campanha deles de controle de inflação é bem diferente do que a gente está acostumado,
porém nada impede de dar certo, né? Eles têm uma certa política ali com taxa de juros diferente do que os brasileiros praticam. No gráfico diário, e o que interessa para nós, né, o preço chegou a bater na 20 e acabou defendendo. Isso é um padrão normal, tá? Nesse momento a média de 20 está defendendo o preço e ele acaba voltando ali um pouco acima dessas duas regiões que estão marcadas. Veja que aqui a gente tem uma faixa de briga absurda, tá? Vou até chamar ela de faixa de Gaza. Ali é pau, tiro, porrada e bomba o tempo todo aqui dentro, tá? Então, enquanto tempo ele estiver aqui, ó, é tiro, porrada e bomba, não queira vida fácil, né? A não ser que haja uma intervenção do Ministério da Economia lá no Japão. Se ele, caso entrar com alguma desova de lotes ali, pode ser que a gente veja uma perfuração dessa região direto. Caso isso não aconteça, eu acredito muito que se deixar o mercado trabalhar livre por aqui, caso ele venha perder esses preços aqui, né, ou seja, uma recuperação do iene, ele teria que vencer ali o 144 e depois a média de 50, que é o 143,250. Até esse fato acontecer, a gente não tem uma expectativa de realidade nesse sentido, tá? Então a gente segue observando, segue com cautela. Muita gente tá na expectativa dessa venda, né? Entrar vendido aqui no caso, porque a gente está operando ao contrário, né? O dólar e iene, mas seria uma compra do iene resgatar ali, buscar preços melhores, tá? Só para nível de comparação, o iene nesse momento a 146 seria como se o real para nós estivesse a 6,50, R$6, horrível. Isso muito ruim para a economia deles lá, entendeu? Então já tem indicadores do dia a dia ali, diminuição de horas extras de trabalho, demissão um pouco já maior do que anteriormente, de outros anos atrás. Então isso faz tudo com que eleve a preocupação da economia japonesa, tá? Vamos ver a média de 20 levemente ali querendo ficar flat. Então, pelo diário, a gente tem alguns dias ainda para acompanhar todo esse movimento. Lembrando que essa semana é muita volatilidade, a gente pode ver muita coisa acontecer. No H1, agora aqui a gente consegue ver o tamanho desse gap, né? Incrivelmente. Olha isso, eu vou puxar aqui da mínima desse pavio. Se eu puxar, se eu pegar de fechamento a fechamento, dá isso aqui. Tá? Mas eu vou pegar da mínima do pavio, da máxima do pavio da abertura para a mínima do candle anterior. Então dá esse daqui. Ele ainda não foi fechado, tá vendo? Então a gente vai deixar aqui essa região que é a do gap. Enquanto está se protegendo, as médias estão segurando, inclusive ele está numa região ali de média de VWAP, a média de 20 vem chegando para cruzar com a 200, né? E a 50 também já está num padrão ascendente. Esse padrão aí é um padrãozinho legal de venda, só que ele é bem perigosinho pelo seguinte, porque muita gente vai fazer o seguinte nesse movimento aqui. Deixa eu pegar o pincel, ó, padrão normal, né? Ó, você pega uma venda aqui, stop aqui atrás, maravilha. E aí o que é recomendado? Se caso você faz um tipo de operação dessa, puxa para o break-even, porque se caso ele desenhar aqui um fundo mais alto, que é um padrão de reversão, ele pode entrar aqui para dentro acima das médias para poder fechar esse gap e de repente poder construir outra volta. Ou simplesmente ficar nessa região estressada e começar a buscar novos patamares, até mesmo o topo histórico. Tá? Então isso é sinal de alerta, não é sinal de conforto. Ver um gap desse tamanho e ver o movimento continuar caindo ainda está cedo para a gente afirmar qualquer coisa. Eu só vejo continuidade nesse movimento de queda se ele perder a mínima dos 145.900. Se ele não fizer isso, nada feito. Ou seja, ele está dentro desse segundo andar de um range que a gente já desenhou ele há muito tempo. O outro ponto que ele precisaria competir seria entrar nesse range de baixo. Então, quando ele entrar nesse range de baixo, aí eu entenderia que ele está realmente firme no propósito de movimento descendente. Até isso acontecer, existe a possibilidade aqui ainda de um fundo mais alto, fazer um Joy de Napoli aqui e fazer uma correção desse gap todinho, tá? Então, por enquanto, o alerta está ligado, o movimento está descendente, nada contra isso daqui. Se a gente buscar as métricas e sinais técnicos,
do movimento, a gente vai encontrar uma divergência muito grande. Deixa eu puxar aqui por 1 hora. Ó, a gente ainda tem divergência muito grande em cima dos indicadores, em cima do H1, tá vendo? Então, osciladores, tendência de alta, no sumário ele está com tendência de baixa e nas médias móveis baixa forte. Então, você vê que não está alinhado ainda. E se você buscar os osciladores, entre eles também existe uma certa divergência e as médias móveis também. Então, até que as médias móveis estão mais confirmando essa tendência de baixa, tá? Então, esses indicadores trazem isso para a gente. Por enquanto, nesse excesso de divergência, o alerta máximo ligado aqui para fazer uma boa operação. Tá? Seguimos para o nosso GIBA, GBP USD. Gibinha, deixa eu puxar lá no semanal, mesmo procedimento, né? Pode estar fazendo um engolfozinho aqui. Olha só, semanal. Então tá abaixo da 20, furou a 20, né? Cara, depende de muita coisa aqui ainda, tá? Ele pode se manter em alta, pode se manter assim, para chegar a uma conclusão de que esse movimento pode voltar para dentro da LTA, até mesmo buscar 200, ele precisa superar a 20. Caso contrário, ele pode se lateralizar aqui ou buscar 50, que seria o mais provável. No entanto, para ele chegar nessa 50, ele teria que vencer essa região aqui do 1,23, tá? 1,23 aqui está bem defendida também. Tem interesse de suporte ali, isso pode trazer alguma complicação para a gente interpretar isso, tá? Nesse momento, fechou a semana passada positivo, já abriu no negativo, quer dizer, e essa semana já abriu no positivo, devolvendo aí já quase metade do movimento da semana anterior, isso numa segunda-feira. Legal? Quando olhamos esse mesmo cenário para o diário, isso acontece porque ele já chegou lá perto da 200 e criou um suporte na região, nem chegou a encostar. Veja que a ansiedade do mercado já estava antes de fazer o toque, né? Então, por isso que eu sempre defendo o seguinte, não se fixe a linhas, tá? Ah, a média está ali, encostou na média, eu vou. Porque pode ser região, entendeu? Então, pode ser região, pode ser um interesse do mercado se antecipar ou o volume de contrato dessa região está muito grande e acaba não chegando. Super normal isso daí. Então, considere esse tipo de reação. Tá? Então, aqui ele fez esse movimento. O próximo movimento para ele aqui seria pegar essa 20. E detalhe, essa 20 está em conjunto com esse suporte dessa lateralização anterior. Tá? Então, ele passou vários dias aqui dentro. Ele mostrou para nós esse suporte. Ele mostrou que esse suporte vira uma resistência. E agora o preço está rejeitando aqui próximo à média de 200. Ou seja, para ele perder essa 200, ele precisa, às vezes, criar mais condições de movimento, mais trocas de contrato, bater lá na 20 e descer, que seria mais ou menos isso aqui, né? Então, ele não vai perder uma 200 assim tão fácil no diário. Agora, olhando para o H1, onde que mora lá os nossos gatilhos, olha isso, né? Então, a gente pode até mesmo estender. O próximo alvo dele aqui é a média de 200 do H1. Caso ele chegar aqui, muito provável, a gente assistir uma briga aqui dessa região. Deixa eu puxar a linha para cá. E aí vai dar um conjunto, né? Consegue visualizar aqui, né? Que essa compra dele aqui, bater nessa região, ele vai somar, vai ser uma resistência fixa já da região de interesse que o mercado trabalhou ali, com a média de 200 fazendo o trabalho da resistência móvel. Então vai ser duas resistências somadas na mesma região. Isso implica que para o mercado romper ali e trabalhar acima do preço vai demandar de muito contrato. Esse contrato pode ter sido realizado nessa acumulação aqui nesse momento, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui o nosso rangezinho. Então aqui pode ter rolado, né, a acumulaçãozinha, fez o rompimento dela, confirmou, está subindo, e aí a gente vai assistir agora os próximos capítulos. O que resta é só isso. Olhando no índice do dólar, né, se ele perder esse fundinho aqui, vai buscar 200 no H1, mas a gente precisa olhar o semanal. Vamos lá. O que foi bonito desse movimento é o seguinte, ó, tá vendo esse tanto de desenho? Deixa eu apagar um pouco aqui, porque a gente vai discutindo, vai deixando marcado. E é muito legal, né?
A gente marca e vai dando tudo certo aí na leitura. Olha só, esse FIBO tá aqui 61.8, olha o tamanho da seta em cima. E eu venho falando o seguinte, cada vez que ele faz um movimento a gente tem que olhar o próximo passo. Então quando o DXY lá atrás fez aquela máxima ali, a gente puxou esse FIBO aqui do semanal, ele caiu, encontrou essa região aqui que acabou sendo uma região muito complexa, ele não conseguiu penetrar essa região. Quando ele consegue, devolveu com muita força, né? Inclusive o movimento que ele teve de queda devolveu imediatamente. Quando ele atingiu aqui a região do 99.600, ele devolveu muito rápido nas semanas seguintes e ele segue nessa alta 3, 6, 7, 8 semanas. Tá? E ele fez o quê? Tem gente que ainda comenta assim, a análise técnica não funciona, né? Não funciona nada mesmo não, porque ele chegou, bateu na retração e voltou. Que coisa. E a média de 50 descendente. Então a gente tem a média de 20 fazendo o papel dela, né? Uma média curta, então está indo ali de encontro na região. Mas o mais importante aqui foi a retração de FIBO do 105, 127, que ele bate exatamente ali, já tinha feito aqui atrás, ó. Né? Olha como ele brigou nessa região. Como ele brigou pela segunda vez nessa região, chegou a fazer topo mais baixo, a gente deixou marcado aqui esse declínio, que seria um processo para ele romper aqui, e fez, você vai nesses dois candles aqui, superando a linha de topos mais baixo, ele supera, mas devolve muito rápido, briga muito, a acumulação aqui acontece e acaba seguindo. Ele bate onde para voltar? Ele fura essa 50, ele rasga essa 50, mas lá no FIBO ele volta. Nesse momento, DXY está com 0,46 de queda, tá? Mas quando eu trago isso para o diário, para a gente dar um zoom nesse movimento, né? Olha isso, olha como que foi. Então ele tem uma historinha aqui, na verdade não é média de 400 aqui, tá? Eu coloquei a 20 para ficar bem legal, né? O pessoal gosta mais de médias curtas, mas aqui eu sempre tenho como grande direcional para mim no dia a dia a média de 50. Mas a 20, 50 e 200 são médias excelentes. Gosto de acrescentar 400 nesse grupo, porque ele ficou preso entre médias, né? Então a 400 está aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A 400 está aqui. Ele acaba fazendo esse ping-pong entre as médias aqui e está se alinhando. Ainda não está alinhado? Não está alinhado. Ou seja, a 50 precisa estar acima da 200 para todas as médias estarem alinhadas. O preço, quando bate ali no 61.8, a gente chega à seguinte conclusão. Olha, o preço está longe da 50, está longe da 20, está longe da 200 e está numa região de retração. Ele respeitou perfeitamente, né? Na sexta-feira tentou romper, não conseguiu, frustrou e agora está nesse movimento de queda. Pode ser que fique lateral, esperando as outras médias chegar, né? Até porque ele tem um suportezinho aqui agora, ó. Tá vendo? Uma resistência que agora é um suporte. Isso precisa ser, para ele, até mesmo para ele voltar à média de 20, precisa ser testado isso daqui, feito isso daqui, para encostar na média de 20, que seria o próximo passo dele. Então veja a importância de você dividir todo o processo operacional em etapas, né? Não adianta traçar simplesmente falar assim, ele bateu na retração, agora ele vai buscar o 23 aqui embaixo, né? Ou o 38.2, tal. Não importa isso. Nesse momento, é uma leitura linda, perfeita, tudo bem, mas qual que é o próximo obstáculo que ele tem mais próximo desse momento? E nesse momento, o obstáculo mais próximo que ele tem é essa região aqui, ó, que ele brigou. Então, quando a gente olha lá no H1, a gente consegue ver melhor, ó. Ele brigou ali, tá? Ele brigou aqui atrás, aqui, ó. Ele brigou aqui e essa, ó, aqui de novo. E aí essa região, obviamente, vai ter uma certa defesa, tá? Inclusive, se a gente pegar essa linha aqui, trazer aqui, olha aí como que tá. Então ele precisa perder esse fundo, lógico, senão não vai ter, ele não vai conseguir buscar a média de 200 aqui, tá bom? Então essa é a leitura. Amanhã na terça a gente volta, muita atenção com o calendário econômico para essa semana, tá legal? No diário, o DXY nos sinais técnicos também segue um pouco de divergência entre esses indicadores, tá? Isso faz com que a gente eleve a nossa atenção. Legal? Então, até amanhã, pessoal. Forte abraço.